Vamos começar. Boa noite, diga glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4. Queremos compartilhar esse texto bem conhecido da palavra do Senhor. E eu queria que nessa noite você guardasse no seu coração o entendimento. Temos uma responsabilidade com a geração vindoura. O Senhor quer usar a sua vida para transformar aqueles que ainda não conheceram do Evangelho. Mas eles serão transformados pelo seu comprometimento e por sua responsabilidade. Estamos falando sobre isso, preservando a geração futura. O texto conta assim para a gente a partir do versículo 1, segundo livro de Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio, pois, o credor para levar-me os meus filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. E disse a seu filho: trazei-me ainda aqui um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Posso ouvir amém? Um daqueles milagres que a gente gosta de compartilhar quando fala sobre ele. Quando falamos de milagre na Bíblia, sempre olhamos para a multiplicação do azeite. E dá muita conotação para isso. A gente pode usar muitas alegorias para falar desse texto. Falar que você é um vaso vazio, que Deus quer derramar azeite na sua vida. Podemos falar que a unção do Senhor, ela se multiplica e nunca acaba, enquanto há vaso vazio, o azeite cai. Podemos usar muita coisa, mas eu queria olhar para esses dois meninos, porque ela fala meus dois filhos. O clamor dessa mãe não é porque ela tem uma dívida, é porque os dois filhos vão virar escravos, nasceram livres e vão terminar escravos. Eu vi um documentário, eu gosto desses documentários que passam nesses canais de madrugada, que ninguém assiste, mas eu gosto. Talvez tenha gente assistindo porque eu não saiba, senão tirariam do ar. Eu ficava olhando nesses documentários lugares onde as pessoas trabalham como escravas, são exploradas pela mão de obra escrava. E dentre os muitos apareceu aqui no Brasil, Alagoas, numa região onde se cultiva cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela é tirada para a produção do etanol. Então, há parques de plantação de cana gigantescos, e o camarada, ele sobe lá no pau de arara, naquele caminhão, e eles começam às 5 da manhã a cortar cana, e param de cortar cana por volta de 5 da tarde, 12 horas de trabalho. Eles têm que usar uma roupa de couro por completo, bota de couro, calça de couro, camisa de couro, de manga comprida, eles usam um avental de couro, colocam uma máscara no rosto para proteger, com aqueles óculos de pressão no rosto, capacete de couro, com aquela cobertura ao lado do capacete, porque tem muita cobra no meio de um canavial. E esses homens e mulheres, eles chegam lá, às 5 da manhã, o caminhão passa coletando quem vai trabalhar naquele dia. E o cara sobe no caminhão, e aí ele ganha café da manhã, almoço e janta ao mesmo tempo. Ele recebe um kit com café da manhã, almoço e janta, e leva tudo para trabalhar. Ganha uma faca chamada katana, e eles começam a cortar cana, e é o dia inteiro fazendo aquilo. E o repórter norte-americano veio para esse lugar. E ele chegou lá e entrevistou um moço, que devia ter cara de uns 60, mas estava com 35 anos. O sol escaldante em cima, o frio, a chuva, não tem dificuldade a cortar cana, colocar no caminhão para ser levado, para ser prensado e virar etanol. Um trabalho escravo. Aqueles homens, quando têm filhos de 5, 6 anos de idade, já começam a levar criança para esse processo. Não tem estudo, não há perspectiva de vida. No Congresso Nacional tramitou uma lei
na época, porque eu fui estudar sobre isso, que tentava aposentar esses caras com 20 anos de trabalho, mas não conseguiu. Só quem aposenta cedo no Brasil é político. Trabalha 8 anos, aposenta. Agora deu uma mudada aí, eles fizeram uma emenda e conseguiram voltar ao que era antes. 2 mandatos, o cara fica em casa sossegado. Que loucura. Mas quando eu olho para esse perfil de pessoas que desenvolvem trabalho escravo, eu olho para aquela mãe que há mais de 2.000 anos atrás, fizemos uma conta de padeiro pelo menos 3.100 anos atrás, ela está vivendo num tempo de escassez de qualquer tipo de tecnologia, onde não havia nenhum tipo de produção industrial, não havia nada industrializado, tudo feito manualmente. Ela perderia não um, mas 2 filhos como escravos por uma dívida que seu marido deixou. E essa mulher não tem perspectiva, porque ela olha para o seu filho e ela percebe assim, esse menino nasceu livre, mas vai morrer escravo. Talvez trabalhasse até quitar a dívida. Estamos ajudando aqui, fazendo uma conexão com um missionário lá no Paquistão, e onde nós vamos entrar numa empreitada bem louca, assim, de comprar pessoas que são escravas no Paquistão. Participei de uma reunião online com quase 300 pastores e ele explicando que lá no Paquistão, a família de escravo, ela vai ser escrava até o fim da última geração, não vai ter como ser livre. Então ele conta que um senhor de 90 anos, chutando idade, que tem um filho de 70, que tem um neto de 50, que tem um filho de 30, que tem um tataraneto de 20, que tem um filho recém-nascido, até o recém-nascido vai ser escravo. Porque toda a geração é escrava. Lá os homens produzem blocos de concreto. Então, se alguém é escravo, todos os filhos, netos, bisnetos vão ser escravos até o fim da vida. E só tem uma forma da pessoa deixar de ser escrava: um outro senhor lhe comprar. E está acontecendo um movimento no Brasil, a gente vai entrar nele também, onde compra-se o líder dessa família, e ele sendo comprado, sai todo mundo da escravidão. 10 mil reais. Então a gente vai começar a mandar essa oferta para comprar a gente lá. Porque o cara se converte na igreja, mas não pode sair do trabalho. Escravo não tem hora para levantar, levanta a hora que é determinada, não pode descansar. Todos trabalham manualmente, coluna prejudicada, hérnia de disco para todo lado, sem tratamento, zero, só desgraça. A igreja chegou lá, meu irmão, nesse lugar. E um homem, um pastor, sozinho, descobriu que com 10 mil reais ele comprava uma família. Ele começou a pegar grana e comprar famílias. Já 1.000 pessoas foram libertas para a glória de Deus. E eu vou te ligar para te pedir uns 10 mil de vez em quando para a gente comprar alguém lá, nesse projeto social. Nós lá em casa decidimos que a gente vai comprar mais 3 famílias aí. Em vez de eu trocar de carro, eu vou comprar umas 3 famílias. Sabe por quê, irmão? Porque eu não quero ver meus irmãos em Cristo sendo escravos, morrendo, carregando pedra para o resto da vida. Talvez um homem de 80 anos, se é que chega a essa idade, para ele não vai fazer diferença ser escravo ou não. Mas para aquela criancinha de 4 anos de idade, ela já vai começar a crescer livre, porque a igreja chegou primeiro em nome de Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Essa mãe sabia a dor de ser um escravo. Ela conhecia histórias de escravos. Só que essa mulher não tinha mais perspectiva. Ela deu tudo que ela possuía. Ela perdeu tudo. O texto vai me dizer que ela não tinha nada em casa. Por quê? Como é que funcionava? Dá para você uma explicação. O credor ia lá e pegava tudo de valor da casa e levava com ele. Eu me lembro de ter acompanhado um moço que não conhecia Jesus, ficou preso na droga. Ele foi liberto, foi para uma comunidade terapêutica, foi liberto. Mas quando voltou, o agiota foi na casa dele para pegar o que ele tinha na casa. E essa é a vida de pastor, irmão. Você pensa que pastor só prega. Ah, meu irmão, vou te contar um segredo. Pregar é 5% do nosso trabalho, 5%. 95% é desenrolar a BO, que aparece. Aprenda, irmão. O pastor carrega o ofício de ser especialista em solucionar problema que não causou. E aí a mãe foi lá, pastor, o AJ foi lá em casa, já levou televisão, já levou geladeira, já levou fogão, já levou tudo que tinha em casa, tem sobrando quase nada lá em casa, só tá a cama lá e roupa. E aí vai o pastor conversar com o AJ, ô seu AJ, tudo bem? Paz do Senhor. Vai que ele é crente, irmão, eu exortava. Aí, tudo bem, paz do Senhor. Então, quanto é que é a dívida? 30 mil.
Como é que eu posso pagar? Tem que pagar. Falei, rapaz, mas como é que você arrumou esse dinheiro todo? Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar aí. Aí eu parcelei a conta do cara, para eu pagar. Eu e o povo crente que eu conhecia. É bom que na igreja tem uns crentes bacanas, que você faz uma ligação, resolve tudo. E aí eu vi o que é uma família perder tudo. Mas para a glória de Deus, esse moço mudou de vida. E Deus reconstruiu tudo na vida daquele rapaz. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido, porque um dia alguém estendeu a mão para ele no tempo de uma escassez. Essa mulher perdeu tudo. O credor ia na casa pegando o que tinha de valor. Mas o credor não pegou a botijinha de azeite. Deixou lá. Não serve para nada. Deixa aqui. E aquela mulher sai de casa desesperada e fala, profeta Eliseu, me ajude. Meu marido servia o senhor como profeta aprendiz, só que ele morreu. Não sobrou nada. Veio o credor e levou tudo. Agora, o único que eu tenho de valor são filhos que se tornarão escravos para sempre. E agora, aquele profeta olha para aquela mulher e fala, mulher, eu não sei como te ajudar. O que eu posso fazer? E na hora eu acho que Deus, o Espírito do Senhor, move a mente do profeta e pergunta para ela, o que a senhora tem em casa que pode ajudar? Ela fala, olha, a tua serva não tem nada. Senão, algo que aos meus olhos é insignificante, uma botija de azeite. E aí o profeta libera uma palavra. Irmãos, nós caminhamos debaixo de palavras que são liberadas em nossas vidas. Quem é da fé anda assim. Primeiro domingo de junho oramos por causa da justiça. E já tem uns 5, 6 testemunhos de causas que foram liberadas. Oramos manhã e noite. Semana passada oramos manhã e noite por causas da justiça. Já tem testemunho a ser contado. Porque, irmãos, uma palavra profética liberada muda o quadro da nossa história e liberta uma geração por inteiro. Você pode crer nisso, amém? E ele fala, o que você tem? Eu não tenho nada, só uma botija. Pega ela. É o que você tem que eu preciso. Essa mulher carregava a única coisa que o inimigo não levou dela, o azeite. O inimigo levou tudo menos o azeite. Se o inimigo tivesse levado o azeite, eu não sei o que aquele homem poderia fazer. Aquele homem poderia preencher um cheque para ela e falar, está aqui, paga a dívida. Não, ele está dizendo para ela, na sua casa tem a resposta. E ele traz ao coração daquela mulher o que nós chamamos de ativação profética. O que é uma ativação profética, irmãos? É abrir no meu coração o entendimento de que aquilo que aos meus olhos é impossível, Deus pode mover no sobrenatural. Porque crente não anda com coisas naturais. Pela manhã falei sobre a multiplicação dos pães e peixes. Irmãos, a conta é a seguinte, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. A teologia diz que tinham 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Eu pesquisei com as nutricionistas de plantão e falaram, pastor, uma pessoa com muita fome come em média 500 gramas. E eu fiz uma conta de padeiro, 500 gramas vezes 20.000 pessoas, 10 toneladas de comida. Só quem crê nisso é crente e doido. Jesus parte o pão e alimenta aquela multidão. E aquele profeta falou para aquela senhora, vai para casa, fecha a porta, pega a vasilha vazia e enche de azeite do que você tem em casa. Agora ela tem que tomar uma decisão, crê ou não crê. É a luta da fé e a razão. Luta que eu passo, que você passa. De vez em quando a nossa fé é ativada por uma palavra profética. Eu estava um dia no culto, igreja com 250 poltronas, era o culto de manhã, culto de tarde, culto de noite e banda pequena, não era uma banda muito grande, era muita gente. E tinha um lanche entre tarde e noite, e aí tinha um lanchinho lá, e eu cansado toda a vida, que tinha pregado quinta, tinha pregado quarta, quinta, sexta, sábado, e não é pregar na segunda-feira. Vai gostar, meu Deus do céu, essas furadas que a gente anda, não estou aguentando mais. E acabei de pregar, o irmão falou, pastor, temos que construir um templo novo. Falei, mas não tem dinheiro.
E esse irmão falou, pastor, para o pintinho nascer tem que romper a casca, é pela fé. Aí eu meio doido, falei, irmãos, vamos, no culto da noite, vamos construir um templo novo, diga amém. Todo mundo disse amém, pronto. Pensa na loucura, irmãos. 2004, isso começou em 2010. Aí juntou o grupo do financeiro, pastor, não tem dinheiro. Falei, que bom, é só pela fé. E aí eu, assim, meio desorientado, tínhamos lá 12 tribos, que eram 12, as células eram separadas em tribos, e eram 12 tribos de Israel, cada pedra de uma cor. Eu coloquei no altar 12 pedras, coloquei um pano branco em cima, assim, parecia um negócio meio estranho. E falei assim, quem quiser ofertar na igreja é no gasofilácio. Quem quiser ofertar para a construção do templo é no pano branco. Mas não pode tirar a dízimo e a oferta daqui, tem que botar ali o sobrou. Irmãos, para a glória de Deus, em 11 meses, levantamos mais de R$1.100.000, 2012, 2011, inauguramos o templo com som, cadeira acolchoada, iluminação, tudo pronto. E todo mundo que falava assim, vocês estão ficando loucos. O Espírito Santo falava comigo assim, ainda tem azeite para encher vasilha. Sabe o que eu aprendo? Uma palavra liberada ativa a nossa fé. Uma palavra. Aquela senhora está indo para casa e pensando, não, mas é só uma botija. Meu Deus, não vai encher as vasilhas. Mas por outro lado, Satanás falava assim, eu vou levar seus filhos escravos. A sua ação de fé vai transformar toda a sua família em nome de Jesus. A sua ação de fé vai ver seus filhos, netos e bisnetos dessa igreja servindo ao Senhor com alegria, fazendo coisas grandes para o Senhor, porque nós somos da fé, não somos aqueles que retrocedem. E aquela senhora chega em casa e chama os meninos, criançada, vem cá, mais velho, mais novo, vamos catar vasilha vazia em toda a geografia aqui. E de casa em casa pedindo vasilha. Junta pilhas de vasilhas vazias. Ela fecha a porta. E num ato de insanidade misturado com fé, crença, medo de perder o filho, ela começa a derramar a primeira gota de azeite. E a Bíblia diz que as vasilhas vão sendo cheias daquela pequena botija de azeite. Quem crê nessa palavra, diga amém. Meu irmão, aquela mulher enche a primeira e ela percebe que o milagre está acontecendo. Milagres vão acontecer dentro da nossa casa para que a nossa família reconheça que servimos a um Deus poderoso que opera no sobrenatural. O natural é o profeta dar o cheque, o sobrenatural é o profeta dar uma palavra. Irmãos, eu comecei a pastorear na roça, irmão. Era uma prova tremenda. Eu era o cara mais tradicional ao algo que você pode imaginar. Eu orava e ficava assim, Senhor, faz alguma coisa, eu não aguento mais. Está difícil, Senhor. Visita. Mas eu deixava o Espírito Santo na gaveta. Não vem não para não atrapalhar, porque eu sou tradicional. Aí tinha umas pastores, lá tinha um grupo de oração de pastor. A gente ia para o monte orar. E era um negócio engraçado, que eu ia para o monte orar, irmão. Hoje eu olhava lá, a região serrana onde a gente morava, um frio danado. E agasalhado com o edredom lá orando, Senhor. Mas tinha uma pastora que orava 3 horas sem parar. Essa mulher ora demais, cara. É muito assunto. Me encontrava para um culto de poder profético que tinha lá de uma comunidade evangélica. Eu achava extravagante aquele povo cantando, celebrando. Falava, Deus, tem algo mais. E aí eu ganhei um livro, Caçadores de Deus. Tim Tainer, eu acho que é isso que pronuncia. Tommy Tainer, uma coisa assim. E eu li esse livro em 3 dias. Eu li o livro e comecei a ler de novo. E descobri que tinha um Descobridor de Deus. E comprei também. Esse o primeiro eu ganhei, o segundo eu comprei. E comecei a ler. E comecei a perceber, irmãos, que a unção que Deus derrama nunca volta atrás. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, ele nunca tirou o Espírito Santo da terra, está aí. E eu comecei a perceber o seguinte, meu Deus, cadê os milagres? Onde estão as palavras liberadas proféticas de fé? Eu comecei a exercitar isso. Vi um doente falar comigo, está doente de quê? Vamos orar. Aí pegava o óleo ungido escondido, porque não podia ter óleo escondido lá na igreja.
escondido, e passava na cabeça do cara, fecha o olho para não ver o que é. E orava pelos outros. Aí descobri que os irmãos tudo tinham olho ungido em casa, escondido de mim, porque achava que eu proibia e eu achava que eles não gostavam. Aí um dia minha mulher vai pregar. Mulher com aquela boca abençoada. Irmãos, temos que ungir a nossa casa. Eu falei, vai quebrar o coreto. E ela falando isso, irmão, vamos ungir todo mundo. Eu falei, Vivi, você vai arrumar problema para minha cabeça. Deus mandou fazer isso, Deus não mandou você pregar isso não. Você está me arrumando problema. Problemão. Falei, já estou aqui na chuva, me molho. E o que é pior, irmãos? Ungir o povo, todo mundo chorando, o mover de Deus. Aí já passei a ungir todo o culto, ficavam na porta ungindo quem entrava. Aí também já fiquei sem vergonha. Vai entrar, tem que ungir criancinha, e tinha umas que tinha que ungir muito, porque eram, aleluia, tinha que ungir dobrado, joga mais, isso, a gente unge mais. O que aqui me chamou a atenção, irmãos? Numa necessidade, de uma dor no meu coração, porque eu aprendi no seminário assim, milagre é no passado, já foi tudo, já aconteceu, não tem mais. Até o primeiro ser curado fala, é possível. Eu fui curado com 13 anos num culto, irmãos. Joguei remédio fora e nunca mais tomei. Sabe o que me impressiona, irmãos? Naquela casa, onde o marido era um profeta, ele tinha uma credencial de profeta, era reconhecido por profeta, tem filho sendo escravo. E este homem decide se mover na unção. Ele decide andar na unção. E o que ele faz? Morre. Agora, para ensinar os filhos dele a unção, a sua vida de exemplo bate na porta do homem de Deus. Ele servia, ele não era complicado, era um servo, era um profeta. O que o senhor pode fazer por nós? Eu acho que essa mulher esperava vai lá no Banco do Brasil e faz lá o empréstimo lá que eu vou pagar as parcelas. Não, vai lá no INSS, pega um pedacinho que o governo vai pegar também um pedacinho, sem ninguém saber, depois vem na justiça. Vai fazer? Não. Ele não moveu um centavo, não deu para ela uma moeda de ouro, deu para ela uma palavra. Irmãos, quem carrega uma palavra do céu tem tudo que precisa, tudo que precisa, tudo que precisa. Tudo que precisa. E ela pega essa palavra e ela envolve com a sua fé e ela vai encheu a primeira vasilha, coloca de lado, igual o profeta falou. Os filhos não devem ter ouvido a orientação, mas estão arrastando vasilha para lá, outra vasilha, e aí a casa vai se enchendo de vasilhas, o aroma do azeite vai tomando aquele ambiente, e aquela casa vai sendo tomada por um poder de milagre. Eu acho que lá do céu o Senhor levanta e aponta, lá vai jorrar azeite até a botijinha, até a última vasilha esvaziar, e vai enchendo, e eu acho que aquela família se abraça e começa a chorar, meu Deus, Tu és fiel, Senhor, obrigado, mas vamos continuar enchendo vasilha, porque enquanto houver uma vasilha vazia, ainda tem azeite para derramar. Na sua família, onde houver alguém sem Deus, você tem azeite suficiente para derramar unção em toda a sua casa, em nome de Jesus. Quando meu filho nascer, eu já ungi logo. Vai ser profeta, os dois, vai trabalhar para Jesus. E a criança fazia bagunça, a gente orava, ungia a mão e orava, Senhor, aleluia, olha aí, Jeová, perde não que é teu, hein? Aprendi isso com uma missionária norte-americana que tinha 4 filhos e ela entregou os 4 filhos a Deus. E aí perguntaram a ela, por que a senhora fez isso? Porque eu não podia ser mãe, Deus me deu 4 filhos, são todos do Senhor. Eu quando olho para essa mulher e vejo aquele azeite enchendo as vasilhas, me aponta para uma coisa do meu coração. Muito mais do que pagar a dívida, é ensinar para os filhos que eles servem a um Deus poderoso. Se na sua boca houver murmuração, a sua casa nunca vai conhecer o Senhor. Mas que haja celebração nos seus lábios em nome de Jesus. Me lembro de uma missionária pregando, eu gosto de culto com missionário, que missionário tem umas histórias assim que, meu Deus, que loucura. Eu não conseguia não. A missionária num campo missionário, ela e o marido, 0 comida em casa, zero em casa, zerou o caixa, não tinha nada para comer. E essa mulher começa a orar e fala, Senhor, visita, Pai, nossa casa. 2 filhos pequenos. Nada na panela, Senhor. Opera um milagre em nós.
ela no interior do estado, onde ela morava, de mão dada com o marido e os filhos, pedindo pelo almoço. Batem na porta da casa, e é um mercado da cidade, e a palavra do gerente é a seguinte: olha, vocês foram contemplados num sorteio do mercado, e durante 3 meses, vocês vão ter compra grátis, até tantos reais no nosso mercado, e eu gostaria de usar vocês como testemunho de que o sorteio é verdadeiro. Aquela mulher pega o senhor pode entrar aqui em casa, chama o gerente e a funcionária, abre a casa toda e fala assim: nós não temos nada para comer. Estávamos orando para que Deus mandasse um corvo. A mulher começa a chorar, o gerente, meio incrédulo, vai para casa. No dia seguinte, conversa com o dono do mercado e fala: rapaz, olha, foi muito boa aquela família ter sido sorteada. Por quê? Eles são missionários de igreja e não tinha nada para comer em casa. E vão comer por 90 dias, 3 meses. O dono do mercado foi na casa e falou assim: não, enquanto vocês morarem nessa cidade, o mercado vai dar cesta para vocês comerem todos os dias. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma casa que estava debaixo da unção do Senhor. Você tem o direito de murmurar, de reclamar, de inventar história, de espernear, dar chilique. Mas você pode andar pela fé, confiando no poder do nome de Jesus, declarando que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é melhor, que Ele é soberano, que Ele tem domínio sobre tudo. E essa moça testemunha, ficamos nessa cidade por 9 anos. Sabe o que aconteceu? Não sei. A moça que estava chorando, afastada da Assembleia de Deus, foi para a nossa igreja. O gerente não quis saber de Jesus, mas a mulher converteu. Sabe o que aconteceu, pastor? Não, continua falando, que eu já estou ansioso. Porque você fica, sabe? Não, fala que eu não sei. Adivinhar é pecado. Fala para mim. A mulher do dono do mercado se converteu. Os filhos do dono do mercado se converteu. O dono do mercado converteu. E sabe o que aconteceu, pastor? Não, fala tudo, não fica perguntando, não, que eu fico nervoso. Aquele moço foi fazer teologia e hoje ele é o pastor da nossa igreja naquela cidade. O dono do mercado é o pastor daquela igreja, porque aquele homem viu a nossa fé. A sua fé vai testemunhar para muitos que o Senhor nunca desamparou você, e a geração futura vai reconhecer que pela sua fé Deus tem feito sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Tem muita gente bacana fazendo coisas grandes para Deus, é que não se divulga. É que Deus não precisa que ninguém divulgue. E você tem que aprender a testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. E ela vai mergulhando o azeite, enchendo todas as vasilhas. Vasilhas todas preenchidas na casa. E aí eu imagino que o Senhor do céu olhou, conferiu, não tem vasilha vazia mais, seca o azeite. E encerrou o azeite. Agora essa mulher volta no profeta e fala: meu profeta, seguinte, fiz exatamente como o Senhor falou. Aí eu abro um parênteses para você, irmãos. O poder da obediência muda a nossa vida. O poder da obediência muda a nossa história. Um jovem me procurou, não conhecia muito bem os dois, para fazer aconselhamento pré-casamento. No primeiro encontro, o Espírito Santo falou comigo assim: não é para eles casarem. Eu não os conhecia. E agora, como é que eu me meto nesse balaio de gato? Falei assim: olha, eu vou falar para vocês um negócio que o Espírito Santo falou comigo aqui. O que, pastor? Que é para vocês não casarem, não. A mulher já começou a chorar, está com tudo quase pago, o senhor está doido, a família Facebook falou que eu era louco. O moço, mais louco ainda, falou que eu era. E aí, voltaram: pastor, ora, porque Deus tem que falar de novo, o senhor é louco. Deus falou para não casar, não. E não casaram. Porque o cara obedeceu. Foi uma confusão tremenda. A moça casou com outro, rapidinho. Mas rapidinho mesmo. Porque estava com tudo pago. E o pai que pagou, ela vou casar com outro. E o moço colou em mim, ficou lá. Hoje ele desenvolve um ministério poderoso com a varoa que ele casou. E aquela moça que ele ia casar, perdeu a fé na universidade, fazendo filosofia na faculdade. Hoje é ativista de uma comunidade específica que fala contra a igreja, porque ela já era perdida na fé, ficou dobrada porque casou com outro perdido na fé. E aquele casal, aquele moço me agradece toda vez: pastor, valeu a pena ter obedecido uma palavra profética.
Talvez se tivessem casado, tivessem mudado tudo. Mas me encontraram no meio do caminho para que eu pudesse aconselhá-los e Deus deu uma palavra. De vez em quando falar em nome do Senhor dói para a gente, irmãos. Porque eu creio que era muito mais bacana o Eliseu juntar todos os profetas, pegar uma grana e pagar a dívida. Mas o Eliseu está ativando a fé. Uma palavra ativa a fé. E aquela mulher volta, depois de uma palavra de obediência, falou: profeta, eu fiz tudo que o senhor mandou. E agora, o que eu faço? Aí o Eliseu fala: agora você sai daqui. Vende o azeite, paga o que deve, porque é importante zerar a dívida, e vive daquilo que sobrou. E eu achava isso o negócio mais normal do mundo. Só que eu descobri, irmãos, que azeite era item de luxo na casa das pessoas no tempo de Eliseu. Azeite não era como hoje você vai no mercado, paga R$100 e leva 300 ml. Coisa cara azeite, né, irmão? Antigamente era um pouquinho menos. Você paga lá. Fui com a minha mulher comprar um azeite e falei: Vivi, mas está tão caro assim. Ela: você não sabe de nada. Falei: será que é porque eu estou fora de vir a mercado há muito tempo? Ou porque aqui em Curitiba é mais caro mesmo? Não, aumentou tudo. Azeite sempre foi item de luxo em Jerusalém. Item caro. Não era barato. E ser um negociante de azeite era um emprego nobre. Porque não vendia como hoje, na embalagem, como a gente compra. A pessoa deitava a quantidade que a pessoa queria ter na sua casa. Você quer azeite? Você pega uma vasilha e ela completava as botijinhas de acordo com a necessidade daquela família. Ou colocava em vasilhas. Aquela mulher saiu de uma endividada para ter um dos melhores empregos na sua cercania. Vendedora de azeite. O Deus que opera milagre também é o Deus que promove. Aprenda uma coisa: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Hoje você está aflito, mas Deus vai revelar a glória dele na sua vida em nome de Jesus. Quando você estiver assinando aquele contrato, vai ser tudo diferente. Quando você estiver sentado naquela mesa, celebrando a sua vitória, você vai lembrar do tempo da sua aflição. Eu me lembro dos dias de aflições que eu já passei. Hoje o boi está na sombra, irmão, mas o boi já pegou muito sol. Pastoreava de bicicleta no interior do estado, irmãos. E de vez em quando o pneu furava. Irmão, é o diabo que botava aquele prego na rua. Um dia de chuva, irmãos, eu estava vindo, começou a chover, e eu caí numa poça d'água, irmão, empenou a roda da bicicleta e perdi meu óculos dentro da poça d'água. Eu comecei a chutar aquela bicicleta, só não xinguei, mas pensei. Eu não xinguei, mas pensei. Depois pedi perdão, que eu também não vou ser hipócrita, que estava irado, irmão. E pequei na ida. E que bicicleta do Satanás. E eu revoltado e procurando óculos na poça d'água, ajoelhado, todo molhado. Irmão, e o óculos parece que ele ficava fugindo assim, porque o Satanás sabe perturbar o crente. Achei o óculos. Quando eu fui subir na bicicleta, roda empenada, eu vim arrastando aquela bicicleta. Do lado da rua, no pão andando, tinha uma crente. E ela me viu. Pai do Senhor, pastor. Amo também. Cheguei em casa, joguei a bicicleta no canto, falei: diabo, eu não aguento mais. Quando não fura o pneu, arrebenta a corrente, só quando não tenho dinheiro. O freio falha. Eu não aguento mais, Senhor. Eu fiz oração do Salmo 14. Eu estou igual uma águia, eu estou igual um pássaro vagueando, não sei para onde vou. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. Não aguento mais. Jeová foi bom, me deu um carro. No outro mês, comprei um carro. Só que, meu irmão, o carro tinha podre até no documento do carro. 4 pneus careca, bateria ruim. Irmão, era cada esquina um concerto, ele era o maestro. Era um negócio louco. Aí Deus honrou. Porque o carro enguiçava, tinha que empurrar o carro. O Vinícius pequenininho, ele ia para trás do carro e já botava a mão assim. Era constrangedor, irmão, era constrangedor. Deus honrou, compramos um carro mais novo, uma Fiat Uno, 96, completa. Primeiro dia que eu cheguei com o carro em casa, quando eu fui ligar o carro, o Vinícius de fralda foi para trás do carro e botou a mão assim. Eu comecei a chorar, irmão. Falei: meu Deus, tu está honrando o Senhor. Quando eu fui comprar nosso primeiro carro zero, irmãos, que eu cheguei na agência, eu estava sentado para assinar o contrato da compra do carro, assinar a documentação. O Espírito Santo me levou naquela poça d'água lá.
E me fez lembrar do dia que eu estava esbravejando aquela bicicleta. O Espírito Santo me fez lembrar do dia que o carro enguiçou na estrada e eu não sabia o que era. O Espírito Santo me fez lembrar do dia que a gente teve que, minha esposa teve que, a gente foi no mercado, fizemos compra no mercado, enchemos o tanque e ganhamos uma lavagem do carro. Parei o carro naquela máquina de lavar, quando a gente chegou em casa, que eu abri a mala do carro, a compra estava toda encharcada, irmãos, toda encharcada. Papel higiênico molhado, farinha de trigo molhada, tudo encharcado. Falei, Senhor, até para ser abençoado está difícil. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. É bom demais saber que a gente passou pela prova e permaneceu firme. Eu me lembro de uma... Irmãos, teve uma vez... Irmãos, você não está entendendo como é que o negócio foi difícil. Eu morava numa cidade chamada Miguel Pereira. E eu fui pegar numa cidade chamada Barra do Piraí, longe de toda a vida. Eu parava o carro sempre numa ladeirinha, porque não tinha arranque no carro. O arranque consertava não dava certo, para pegar no embalo. E aí o pastor, bota o carro aqui na igreja. Não, botei aqui na calçada. Não, bota aqui na igreja. E botei o carro na calçada, na frente da igreja. Foi todo mundo embora. Eu tinha que entrar, irmãos, a porta não estava abrindo do motorista. E aí eu tinha que entrar pela porta do carona. Quando eu fui abrir a porta do carona, a maçaneta veio na minha mão. Chevette tem essa bênção de soltar a maçaneta. E eu olhei e falei, Senhor, como é que eu vou entrar nesse carro agora, Senhor? Me deu uma dor no coração. Mas eu tinha um esquema, eu conseguia baixar o vidro com a mão do carro. E eu baixei o vidro do carro com a mão. Eu estava de terno e gravata. Baixei o vidro com a mão, assim. E fiquei olhando para ver se ninguém ia vir, porque eu ia entrar pela janela do carro, irmão. Porque aquela maçaneta de abrir também estava quebrada. Irmão, era uma prova total. Eu entrei pelaquela porta, falei, nunca mais, eu não aguento mais. Eu dei aquele chilique de Deus, sabe o que aconteceu? Troquei de carro no mês seguinte. E eu preparei uma mensagem depois disso. Oração sincera, resposta imediata. Baseado na oração do salmista. Quando ele ora no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Eu aprendi, irmãos, que de vez em quando Deus nos leva no limite. Nos leva no estágio final. Para que o nosso coração destine verdade para o céu. Fui orar com uma senhora que eu não aguentava 40 anos apanhando o marido. Irmão, eu falei, meu, 40, pastor, esse cara me maltrata. Quando ele bebe, ele me bate, ele grita com todo mundo. E ele bebe quando? Ele bebe todo dia, pastor. Mas eu amo. E Deus falou que ele ia ser presbítero da igreja. Eu falei, minha irmã, será? Tem certeza? Então vamos orar por isso. E a gente orava. E essa mulher chorava, Senhor, muda o Zé, transforma o Zé, muda o Zé. E nunca mudava. Um dia eu estava irritado com um problema que eu estava passando, descarreguei no Zé. Vamos orar, pastor? Hoje eu não aguento mais esse Zé. Senhor, agora é o seguinte, ou o senhor muda ou o senhor mata ele hoje. Mata, pá, acabou, e a gente enterra amanhã. Fala amém, irmã. Ela, pastor, não precisa de tanto. Não aguento mais. Ela chegou em casa. Estava o Zé ajoelhado na frente da televisão, orando com o missionário R.R. Soares, cantando, estou seguindo a Jesus Cristo. E ela falou, pastor, ela ligou para minha casa, pastor, fala, Geilson, o Zé morreu. Geilson, pelo amor de Deus, eu estava nervoso na hora. Não, ele morreu para o mundo, viveu para... se converteu. Irmão, pensa num coração atribulado, que era o meu. Ô, Senhor, glória a Deus. Ajoelhou na mão na televisão. Ela ia para a igreja, ele ficava ouvindo o missionário R.R. Soares. Ele foi contar o testemunho dele, pastor. Contou, ele veio, o testemunho que ele ouviu de um homem que batia na esposa, e a esposa ia para a igreja só por orar por ele. E na hora, parece que eu tomei um choque. E eu caí sentado no sofá, minhas pernas tremendo. E parece que eu ouvi uma voz dizendo assim, a tua mulher está orando por você na igreja e você não muda. E eu queria morrer, pastor. E aí o missionário, R.R. Soares, eu tive num café de pastores, ele estava, eu dei esse testemunho para ele. E um outro do meu filho também, que foi curado. E ele é uma bênção. E ela falou assim, e ele falou assim, você quer morrer aí na sua casa? Jesus quer mudar a sua vida. Ele falou comigo, pastor, só faltou falar meu nome. Eu falei, coisa do Espírito Santo, você vai entender com o tempo.
discipulei o Zé. Foi batizado. Saíram da igreja batista, porque eu deixei de ser pastor lá no interior. Foram para a Assembleia de Deus. E um dia, eu estava em casa, com o Facebook aberto, vendo nada, porque Facebook a gente não vê nada. E estava lá, pastor Francisco consagrando 6 presbíteros. E um deles, o Zé. O Deus que promete é o Deus que cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os seus filhos serão uma bênção na casa do Senhor, darão frutos maiores que você e alcançarão lugares que você nunca imaginou, em nome de Jesus. Aquela mulher volta e fala: profeta, e agora? Eu vendo azeite, pago a dívida e faz o seguinte, minha filha, vive de tudo que sobrou, vive do resto. Ou seja, o profeta não sabe o que tem naquela casa, mas ele foi bem enfático com ela: pegue vasilhas vazias, tem uma vírgula, e ele completa: não poucas. Se essa mulher foi obediente, ela teve azeite para viver durante muito tempo e glorificar o nome do Senhor. Se ela pegasse só uma vasilha, só encheria uma. E eu creio, eu sou doido de crer, que se essa mulher tivesse pego 1 milhão de vasilhas, ela estaria até hoje enchendo vasilha naquele lugar, porque daquele botija não faltaria azeite para encher todas aquelas vasilhas, porque o Senhor é poderoso para operar esse milagre. Eu queria, irmãos, dizer para você o seguinte: a nossa geração está passando, a gente está passando, irmãos, mas há uma geração futura. Eu ouvi uma vez uma palavra: os filhos são resultado da profecia dos seus pais. Então todo dia eu profetizo os meus filhos. Eu chego a ser chato. Eu profetizo que os meus filhos terão um casamento melhor que o meu. Profetizo que meus filhos vão ir a lugares que eu nunca vou ter acesso. Que eles terão riquezas que eu nunca tive. Que eles alcançarão a plenitude que eu não vou alcançar. Porque eu estou profetizando que a geração futura será melhor que a minha, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu entendo que a unção, o azeite que aquela mulher derramou naquelas vasilhas, ela provou para aqueles meninos que valeu a pena ter um pai que serviu ao Senhor até a morte. Se aquele cara fosse um péssimo servo do profeta Eliseu, ele ia falar assim: ah, sei, teu marido, hein? Aquele fofoqueiro, intriguento. Minha irmã, procura outro aí. O que credencia o mundo espiritual, meu irmão, a transformar a nossa casa, são nossas ações de fé. Eu me lembro de ter conhecido um pastor, no dia da sua consagração. Ele foi ser consagrado, eu estava no culto, uma festa. O pai dele foi pastor e faleceu. E aquele menino pegou o microfone no final, depois de receber a unção, estava tudo certo. Ele falou: irmãos, o meu sonho era ser um homem igual meu pai foi. Mas quando eu descobri que o meu pai pagava um preço muito alto, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir. E meu pai sempre dizia para mim: meu filho, você vai a lugares que eu nunca vou, que eu nunca fui. Esse pai morreu. Hoje esse pastor pastoreia lá em Londres. Uma igreja linda. E sabe o que é maravilhoso? É que o pai dele não saiu da Baixada Fluminense a vida inteira. Falava português muito mais ou menos. Mas os filhos que viraram pastores estão na Europa proclamando Jesus, porque são resultado de uma unção derramada dentro de casa. Pegue o óleo da unção e unja seus filhos hoje em nome de Jesus. Unja eles. Hoje é unção para filho. Meu filho está voltando de Belo Horizonte, de um congresso de juventude que ele foi lá, e vai chegar em casa e já vai tacar óleo na cabeça dele. A filha está lá, o cara é mais óleo na cara dela também, em nome de Jesus. Vamos ungir nossos filhos, porque nós vamos transformar essa cidade em nome de Jesus. E eles vão consolidar o que vai ser transformado para a glória de Deus. Os melhores empresários dessa igreja estão lá no Flock agora. Estão lá no Flock, estão lá em cima. São crianças que a gente nem sabe, mas vão ser os maiores financiadores que essa igreja vai conhecer. Em nome de Jesus. Os nossos filhos darão frutos, porque viram em nós o testemunho da fé, de chegar em casa com uma pequena botija e dizer:
vou derramar unção. E prepara, porque vai ter milagre nessa casa para a glória de Deus. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. Eu queria orar com você nessa manhã, nessa noite, e declarar profeticamente que toda a nossa família vai ser transformada em 2025 em nome de Jesus. Toda a nossa família. E você vai começar a orar pela sua casa, pelo seu neto, vizinho, cunhado, concunhado, parente. Ainda tem espaço para batizar pessoas da sua família esse ano. E toda a sua casa há de servir ao Senhor em nome de Jesus. Erga sua mão bem alto, feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar nossa família em tuas mãos. Nossos relacionamentos. Mulheres que choram, homens que sofrem, filhos que sentem dor, pais que sofrem pelos seus filhos, por noras, por genros. Pai, eu quero declarar que a nossa descendência será transformada no poder do nome de Jesus. A nossa família toda vai servir ao Senhor, toda a nossa parentela e pessoas do nosso seio familiar, pessoas do nosso relacionamento não irão para o inferno, mas serão transformadas pela palavra do Senhor em nome de Jesus. A nossa geração será transformada porque faremos não só a diferença, mas carregaremos a marca da unção que foi derramada do Senhor em nossas vidas. A nossa família será exemplo de transformação em nome de Jesus. E queremos profetizar, Pai, em nome de Jesus, que ainda nesse mês de julho veremos portas se abrindo sobre nossa casa, sobre nossa família, e em toda palavra contrária que tem fechado portas, se cairá por terra em nome de Jesus. E o tempo de milagre do Senhor está estabelecido em multiplicação, em poder, em azeite, em unção, porque Tu és fiel, Senhor, e confiamos que o Senhor há de fazer uma grande obra em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Se você está afastado da casa do Senhor, se você quer entregar a sua vida a Jesus, a gente quer orar com você. Queremos receber você, queremos abençoar você. Aqui é seu lar espiritual, aqui é sua casa na fé. Deus vai abençoar a sua vida a partir dessa igreja. E você e sua casa será transformada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz. E se você quer tomar essa decisão, vem aqui na frente. A gente vai orar com você, vai receber você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te acompanhe por detrás.